Eu sou o Marcos Domingos, nós somos aqui da Igreja Batista da Lapa, estamos inaugurando esse meio de comunicação através das plataformas de mídia, YouTube, Facebook e outros meios que nós podemos comunicar a palavra de Deus. Essa é uma experiência nova para nós e nós, nesse momento aqui, estamos trabalhando com o estudo bíblico no que nós estamos chamando de EBD Express aqui na nossa igreja. Então você vai ter a oportunidade de conhecer ou de refletir com a gente sobre temas importantes da Palavra de Deus. E os tópicos que nós selecionamos para essa oportunidade são as bem-aventuranças, que serão tratadas por mim e por mais 2 outros professores da nossa escola bíblica dominical. No ano passado eu tive o privilégio de visitar Israel, Jordânia e o Egito. E, obviamente, que Israel é um lugar onde nós temos sempre a curiosidade de conhecer. E um dos lugares mais importantes que nós temos na Bíblia é a Galileia, onde Jesus passou boa parte do seu ministério ali. E nesse monte, ou nessa colina, que nós temos nesse vídeo, onde supostamente ele tratou do Sermão do Monte. Nós não temos exatamente o lugar onde é que Jesus estava. Assume-se que são 12, provavelmente, colinas que estavam nas imediações. E também nós temos que considerar que havia uma multidão que vinha de todos os lugares para serem curadas por Jesus. Tá? Então, creio que ele não ia exigir um sacrifício muito grande desse povo e bastava que ele tivesse um lugar um pouquinho mais elevado para poder transmitir a sua mensagem. Jesus trabalha em cima do ensino, porque ele mesmo diz em Lucas 4,18 que ele disse: eu fui enviado para pregar, para ensinar. Então, além do ministério da cura que ele exercia, ele tinha que ensinar. Notem que quando Jesus curava e curou muita gente, essas curas elas desapareceram, obviamente, depois de um tempo, porque as pessoas morreram. Mas o ensino de Jesus, ele continua vivo até hoje. E nós podemos aproveitar isso porque o seu ensino é permanente. E uma coisa interessante que Jesus ele trata nessa questão é que ele estabelece no Sermão do Monte, como os comentaristas chamam, que do reino dos céus. Então Jesus está inaugurando um novo tempo, um reino, que agora não era mais guiado pelos romanos ou pelos judeus, era guiado pelo próprio Deus, sob as regras de Deus. O reino do céu significa que quem manda agora é o próprio Deus. E esse sermão, que aí se chama isso pelos comentaristas, eu creio que ele foi uma maneira, talvez, de dizer assim, olha, eu vou ensinar vocês, mas não é bem um sermão, não é? Ele é uma palestra, ele é uma conferência, e eu poderia dizer assim, ele é uma EBD. Não é? Talvez a primeira EBD que nós temos registrada na Bíblia, uma escola bíblica, não é? Onde Jesus gastou um certo tempo para ensinar. E o fato de ele ensinar no monte, não é? Dá uma ideia de superioridade. Por quê? Os nossos salmistas, eles se referem no Salmo 36,6, ele diz: a tua justiça é firme como as altas montanhas. Então tem um símbolo de Jesus estar também no monte ali. Não é? Então isso que é meio icônico, o Sermão do Monte, porque ele está num lugar mais alto, e vai lembrar os Salmos, não é? É o próprio Cristo que está falando, está inaugurando uma nova teologia, ou ele está agora ampliando a teologia que é do Velho Testamento. O texto que nós estamos falando sobre o Sermão do Monte está bem detalhado no livro de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Não é? Lá nós vamos encontrar, nesses 3 capítulos, aproximadamente 101 versículos, onde Jesus trata de vários temas, começando pelas bem-aventuranças, mas ele também faz abordagens muito profundas sobre a questão da felicidade, sobre a questão da diferença entre o mundo e as trevas, da moralidade, da fidelidade, de amor e ódio. Quer dizer, é um compêndio ali de teologia que nenhum crente deve ignorar. O texto que nós temos na Bíblia, né, e que nós vamos usar hoje aqui,
ele diz o seguinte, que Jesus estava lá na praia, ali no Mar da Galileia, que na verdade é um lago, e ele subiu ao monte e aí ele se assentou. Essa posição de sentar, né, é uma posição que os mestres do judaísmo usavam tipicamente para mostrar que era uma posição de ensino, como se fosse uma autoridade que agora terão os seus ouvintes, os seus discípulos ao seu redor. E Jesus, nesse texto, ele começa pelas bem-aventuranças, que nós temos uma lista de aproximadamente 8, né, ou 9. Alguns comentaristas falam que são 8, outros falam que são 9, porque na 8ª e na 9ª elas se confundem. E hoje nós vamos trabalhar apenas com a primeira bem-aventurança, né, que está no versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Jesus iniciando o seu ministério, Jesus agora chamando as pessoas para ouvir, e lá naquele lugar, naquele morro, ele começa a descrever. Não dá para entrar em detalhes aqui como que foi essa aula, porque com tanta gente, sem microfone, sem alto-falantes, sem cadeira, sem PowerPoint, Jesus ensinou aquele povo. Se ele repetiu essa mesma mensagem 2, 3 ou 4 vezes, não sabemos também. Mas fato é que o Sermão do Monte, ele trata de princípios, não é? E principalmente quando ele começa falando das bem-aventuranças, e aí alguns se fazem um paralelo também com o Moisés, que no monte deu 10 mandamentos, Jesus traz 9 bem-aventuranças. Moisés estava no Monte Horebe, Jesus estava ali naquele monte ou colina da Galileia. Nós vamos também ver que os tempos verbais das bem-aventuranças são importantes, porque entre as 9 bem-aventuranças, 2 apresentam o verbo no presente e as outras no futuro. Então o que nós vamos ver hoje, ele fala que os pobres de espírito, ele fala no presente, e a 8ª bem-aventurança também, e as demais no futuro. E lógico que está sempre se referindo ao reino dos céus. Quando nós olhamos aí para os estudiosos e tal, que comentam, e muita gente extremamente capacitada, nós vamos encontrar, por exemplo, um pastor chamado Oswald Chambers, que viveu no século retrasado, e um homem muito dedicado, que teve uma vida, ao que consta, quase que irrepreensível, e ele escreveu assim: o Sermão do Monte não é um conjunto de princípios para ser seguido sem identificação com Cristo, mas sim é um testamento da vida que teremos quando o Espírito estiver no controle do nosso ser. Então muitas pessoas às vezes olham para o Sermão do Monte e pensam que são apenas algumas regras éticas ou, quem sabe, filosóficas, mas não. Nós estamos tratando aqui de um modo de viver, e que só pode ser aplicado à nossa vida se nós tivermos uma vida de arrependimento, que é o que Jesus já falou antes de começar a subir no monte, que ele prega sobre arrependimento. Então, para essas pessoas que se arrependem, aí sim o Sermão do Monte faz sentido. Mas apenas como uma questão filosófica, não faz nenhum sentido. Outro comentarista muito importante na nossa atualidade, que é o Stott, ele fala assim: o Sermão do Monte é provavelmente a parte mais bem conhecida dos ensinos de Jesus, mas seguramente pouco entendida e muito menos obedecida. Isso, creio que não precisa de uma maior explicação, que nós vemos isso todo dia. E vamos então colocar 3 aspectos no Sermão do Monte, que primeiro, eles se dirigem a um público-alvo. Quem são as pessoas? Os arrependidos dos seus pecados. Não dá para pensar que o Sermão do Monte vai ser universal. Para poder ser abençoado pelo Sermão do Monte, precisa ser arrependido, como Jesus fala em Mateus capítulo 4, verso 17. O objetivo de Jesus aqui é definir princípios de vida para os súditos desse reino. Ele não está mais falando só para judeus, não está falando só para romanos, nem para gregos, está falando para todo o universo, para todas as tribos e nações, que esses que vão fazer parte do reino dos céus que precisam entender essa mensagem. E qual é o resultado esperado disso?
alcançar a perfeição divina, como ele fala logo na frente, quando ele fala do amor. Ele fala, sede perfeitos, porque como perfeito é o vosso Pai. A bem-aventurança, como está lá, em Mateus, começa lá no verso 3, né, é um estado de felicidade. Né? Então Jesus começa apresentando o Sermão do Monte, mostrando uma coisa muito bonita, só você vai ser feliz, você vai ser alegre. Aqui. Jesus, ele tenta convencer o seu público, os seus discípulos, de que sim, vale a pena observar o Sermão do Monte, porque você vai ter a verdadeira felicidade. E no grego, essa ideia, que é o texto que está escrito, significa super feliz ou supremamente abençoado, livre de preocupação. O texto que nós vamos nos deter hoje, a primeira bem-aventurança, fala bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Note o tempo verbal, que é pois deles é o reino dos céus. É presente isso aqui. O pobre, no sentido da palavra grega, aparece como vazio, desprovido de alguma coisa. E aí aparece também algumas traduções bíblicas que falam pobres de espírito ou pobres em espírito. Parece ser que a melhor tradução é em espírito, que é um pouco mais abrangente do que só pobre de espírito, como se fosse vazio. Mas em espírito é aqueles que permanentemente vivem em um espírito de pobreza. E esse espírito, que aí no grego aparece a palavra pneumati, né, que nós conhecemos hoje em português como qualquer coisa ligada a ser pneumático, e está escrito a fôlego, ao respirar. Muito bem. Vamos então um pouquinho a mais. Esta é uma condição, a primeira bem-aventurança estabelece uma condição para fazer parte do reino dos céus. Pobre de espírito. Então, em espírito parece ser essa a melhor tradução do grego. Pobre de espírito denota ausência, vazio, que deve ser preenchido por Deus. Não é tão ruim assim, se for pobre de espírito. Mas pobre em espírito reflete uma vida dependente de Deus para existir. Estado permanente em busca do Altíssimo. É aquela pessoa que se sente miserável e que ele precisa ser cheio por Deus o tempo todo. Ele não é só uma pessoa que era vazia e aí ele se completa e aquilo fica como se fosse definitivo. Não. O pobre em espírito é diária, uma vida diária sendo preenchida por Deus. E nós vamos encontrar então que no reino dos céus, que Jesus começa a falar e que João Batista falou também, ele está inaugurando agora um novo lugar. Não é mais em Israel, não é mais em Jerusalém, não, e muito menos em Roma, e não é em São Paulo, mas é aquele lugar universal que Deus tem para nós. O Espírito Santo que habita nos súditos do reino precisa de espaço e domínio nas mentes e coração. E lá no Salmo nós vamos encontrar um texto que também poderia ser usado aqui. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezará. Percebe que essa mensagem de um espírito quebrantado, da ausência, então, ali, de um certo vazio que precisa ser preenchido por Deus, era já uma mensagem conhecida pelos salmistas. E vamos agora concluir esse nosso pensamento aqui com um dos maiores comentaristas bíblicos da nossa época contemporânea, que é o C.S. Lewis. Ele diz assim: um dos perigos por ter muito dinheiro é que você pode estar bem satisfeito com as coisas da felicidade trazidas pela riqueza e falhar em perceber sua carência de Deus. Se tudo parecer simples, como assinar cheques, você poderá esquecer que é sempre e totalmente dependente do Criador. Nós precisamos ser dependentes diariamente do nosso Criador para que o Espírito Santo habite em nós, no lugar do nosso espírito humano, se é que podemos dizer assim. Um abraço a você. Obrigado.